Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Olá, Eduardo. Acalma-te passou a ser uma espécie de... faz parte agora uma espécie de lista de palavras banidas ao lado do não para os pais mais modernos. Como é que isto aconteceu? Olá, Judite. Quando andamos na praia, Judite, ou quando andamos nos centros comerciais e reparamos nas crianças, é curiosíssimo ver como há cada vez, pelo menos aparentemente, crianças mais agitadas, mais enfurecidas, etc. E é muito curioso observar uma faixa de idades dos pais destas crianças, 30, 40, digamos assim, que perante estas fúrias, esta agitação, e aquele lado mais vulcânico a brotar por todos os poros, os pais ficam muito embaraçados. Claro que é num contexto público, mas aquilo que os pais parecem dizer com mais frequência é, de facto, acalma-te, mas com quem lhes pede para se acalmarem, que é quase como se dissessem, por outras palavras, com tradução simultânea, se quiser, não fiques nervoso, controla-te. E eu acho que chegando ao controla-te, se calhar fica tudo mais claro, porque é como se, no fundo, estes pais, no meio daquela aflição, estivessem a dizer aos filhos: olha, controla-te, por favor, quando quem vos devia controlar eram os pais. E quando nós pomos as coisas assim, que não passe pela cabeça de ninguém que nós estamos a dizer ou a dar a entender que os pais devem ser muito mais autoritários, nada disso. Mas é evidente que controlarem o comportamento dos filhos de alguma forma significa darem-lhes meia dúzia de coordenadas que sejam sobretudo claras para eles, segundo as quais depois eles se possam orientar, estejam num centro comercial, na praia, num espaço público ou, por exemplo, na escola. E, portanto, num contexto destes, eu gostava que ficasse claro que têm de ser os pais a controlar, que esta história de falarmos de boa educação não é nenhuma ofensa. Todos nós, quantas vezes tivemos os nossos filhos com episódios de má educação e qual é o mal? É tendo às vezes estes episódios que nós os ajudamos a aprenderem novas coordenadas, não vendem mal nenhum. O que eu acho que é importante que fique claro é que somos nós que os temos que controlar, e controlar não significa dar um aperto no braço, não significa dar um estalo, significa às vezes fazer um olhar um bocadinho mais zangado, mas ao mesmo tempo uma atitude coerente de quem não está quase a chegar. Safa-me deste aperto, por favor, connosco, sem os humilharmos em público, a mostrarmos algum músculo no sentido de os protegermos dentro daquilo que é o comportamento que nós entendemos que os protege em quaisquer circunstâncias. Mas há algum medo nas palavras, como se elas fossem prejudiciais para os filhos? Cada vez mais medo. E sabe o que é que me preocupa, Judite? É que eu não tenho dúvidas nenhumas que são pais magníficos. E eu não estou a dizer isto para ser simpático, são mesmo magníficos, empenhadíssimos no sentido de fazerem bem, etc. Às vezes a impressão que eu tenho é, primeiro, são pais muito sozinhos. Em vez de terem ali uma família alargada em que as pessoas se educam umas às outras, são pais muito sozinhos. Segundo, são pais muito 5G, portanto, muito dependentes de tutoriais, e quantas vezes todos nós vimos
que há pessoas que ao fim de serem pais há 2 meses já estão a fazer tutoriais, como se dominassem completamente esse tipo de situações e sem medirem as consequências com que prejudicam de facto muitos pais. Terceiro, estes pais têm que perceber que no fundo precisam de errar, têm poucos filhos, às vezes só têm um. Paciência, vão errar de certeza absoluta, mas como todos os pais, e vão errar em muitos aspectos quase absurdos, porque querem ser tão presentes, tão bondosos, tão macios, tão gentis, como agora se chama, isto muitas vezes chama-se parentalidade gentil, que de repente isto tudo ganha uma escala muito, muito grande e eles ficam numa aflição. Reprimir, que fique claro, não tem de ser a palavra de ordem, mas em algumas circunstâncias, hoje dito, claro que nós não podemos dizer aos nossos filhos que estão autorizados a fazer tudo e hão de aprender por eles o que é que não podem fazer, porque se nós formos por aí, o que é que estamos a fazer? Estamos a prejudicá-los, estamos a expô-los a perigos, tudo ao contrário daquilo que estes pais pretendem. Há daqui alguma forma, os pais a policiarem-se a eles próprios? Judite, cada vez mais, e muito pouco espontâneos, sabe? Porque é uma coisa incompreensível, porque os pais são pessoas são mesmo sensatos. Eu nunca vi nenhum pai ou uma mãe ali a fazer os possíveis por errar, coisa nenhuma. Aquilo que eu vejo, nomeadamente nas férias, é o clássico dos clássicos de todos os pais, que são os pais, coitados, que andam 11 meses a suspirar por férias, ao fim da primeira semana já estão a suspirar pelo regresso ao trabalho, quase como quem diz, eu descanso mais estando a trabalhar do que propriamente estando em férias. Ora, isto preocupa-me, porquê? Porque isto só é possível porque muitas vezes a regra da mãe e a regra do pai não bate certo, porque no fundo estão ali a tentar arranjar uma forma muito adocicada de definir meia dúzia de regras. As crianças, quando são expostas a situações que não conhecem e por maioria de razão que sentem que são desagradáveis, claro que elas não vão a correr, por mais que sejam miúdos atentos, super abertos à surpresa e tudo mais, mas antes de provarem o que quer que seja, só para tomarmos isso como uma baliza, a primeira coisa que dizem é: não quero, não gosto, não me apetece, não faço. Ou seja, como é compreensível, eles são muito pequeninos e, portanto, refugiam-se naquilo que lhes dá mais segurança e que, a priori, eles têm a noção que fazem melhor. É compreensível. Agora, os pais servem para os encaminhar e para os encaminhar de uma forma serena, mas tendencialmente firme e de uma forma, sobretudo, constante. Quando vêm para férias a mãe, o pai e os avós, às vezes vêm os tios, rega-bof completo, porque as regras têm tantas versões diferentes que nada bate certo e, portanto, nessas alturas eles ficam impossíveis. Porquê? Porque ficam elétricos? Não. Porque ficam assustados ao perceber que pessoas tão importantes para eles, às vezes andam aliás a palpa delas para terem uma unidade de medida para se entenderem. É só isto que se passa. Agora, que os pais percebam que estão autorizados a fazer as neiras e errar, que não precisam de fazer tudo by the book, tudo certinho, porque é nessas circunstâncias, quando tentam ser perfeitos, que são um bocadinho maus contra a sua vontade. Eduardo, ficamos por aqui hoje, voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, um bom fim de semana e um grande abraço. Um grande abraço e um abraço.